mais presente do que arroz de festa, mais comum do que santinho de Santo Expedito e mais polêmico do que mamilos. Hoje a gente vai falar de variação linguística. Já ouviram falar sobre isso? Então fique aqui no canal. Meu nome é Anderson Rabelo e este é Um Monte de Letras. Pegue o seu material e vamos subir um monte! E aí, você já ouviu falar em variação linguística? Não? Mas em erro de português você já ouviu falar com certeza, né? O que eu vou abordar aqui hoje tem relação direta com isso que eu estou lhe perguntando, os erros de português, que para a sociolinguística, uma disciplina dentro da linguística e que já vem sendo estudada há muito tempo nas universidades no mundo inteiro, não se trata de erro, mas de uma variação linguística. Tudo começou lá atrás, quando o professor Fernando de Saussure lançou um livro chamado Curso de Linguística Geral. E esse curso abordava justamente a evolução da língua, a variação linguística. E ele definia um conceito de langue e de parole. A langue era a língua. E esse tinha alguns referenciais, eram formados pela gramática, por tudo isso que a gente estuda. E a parole, a fala, era totalmente contrária à língua porque tinha influência externa, tinha influência direta daquilo que acontece ao redor da pessoa que produz aquela fala. A langue é a língua e tem uma série de valores que envolve essa língua que se transforma nisso que a gente conhece como a gramática normativa. Já a parole é a fala, ou seja, tem uma influência externa acontecendo para além da gramática, o que permite todas essas variações que a gente conhece. E após surgir essa dicotomia, este conceito, existe um novo estudo sendo surgido também a partir dessa fala, que é a sociolinguística. E essa sociolinguística vem desembocar em tudo aquilo que de vez em quando aparece por aí alguém comentando, mas ainda está muito tímido, ainda está muito reservado às universidades, que é justamente essa questão da existência da diversidade da gramática. Existem várias gramáticas e aí você não pode dizer que uma fala está errada. Você diz que aquela fala é uma variação. Da mesma forma que existe um trevo, geralmente um trevo tem 3 folhas, e o de 4 folhas dá sorte, por que uma fala não conivente com a gramática normativa não pode ser considerada uma variante, uma possível formação gramatical que também precisa ser estudada? Veja bem, com isso que eu estou falando aqui, eu não estou dizendo que a gente não precisa estudar gramática normativa. A gramática normativa existe e a gente precisa estudar porque o seu vestibular vai cobrar, o seu trabalho vai cobrar, a sociedade como um todo cobra. Mas eu quero deixar claro que existem outras possibilidades de língua, outras possibilidades de fala que existem e a gente repete no nosso dia a dia e que são muitas vezes deixadas de lado e gera aquilo que Marcos Bayon chama de preconceito linguístico. Morri! E percebam comigo como esse estudo pode provar até a gente que o latim não deixou de existir, mas ele simplesmente evoluiu. A língua não é algo morto, a língua é algo que está pronto para evoluir, porque se a gente evolui, a língua também evolui junto. Como assim o latim evoluiu? Vou lhe explicar agora. Vocês já viram certamente aquele gráfico de calor, né? Quanto mais perto de onde o fogo está, mais vermelho fica. Quanto mais longe, vai ficando mais azul, até ficar distante do fogo está frio, correto? Então vamos utilizar esse referencial dentro do nosso gráfico aqui agora, imagine um gráfico aí agora. Onde é que estava o latim? O latim estava naquela região da Itália, né? Em Roma. Pois bem, o italiano é a língua mais próxima do latim, que já deu um passo além daquela origem dele. Então tem muita coisa próxima da língua mãe, que era o latim. Um passo da evolução. Depois você se afasta, vem para a França. Da França você vem para a Espanha, já vai ficando um pouco mais frio. Da Espanha você vem para Portugal. De Portugal você vem para o Brasil, que aí recebe uma imensidade de influência em cima da sua parole, em cima da sua fala. Então o português ainda existe, que teve origem lá no latim, mas aí passa a ter influência das línguas indígenas, das línguas africanas, das línguas europeias também que aqui tiveram, do japonês, enfim, e essa amálgama se torna esse português que a gente fala aqui hoje e que por sinal é tão diferente de Portugal ao ponto de você não ver filme português no cinema brasileiro. Já perceberam isso?
E isso justifica até porque que muitas pessoas falam, por exemplo, os meninos, que para gramática é um erro de concordância nominal. Porque isso é uma influência de uma língua africana que dizia: se eu já pluralizei o artigo, para que pluralizar o substantivo? É redundante. E de fato é, eu já disse os. Para que eu vou colocar meninos? Eu estou sendo redundante. Claro, na nossa gramática normativa a gente precisa manter o plural, a gente precisa seguir essa linha. Mas a gramática não é algo parado, tanto sim que você não utiliza o tempo todo a gramática normativa. Senão, num ponto de ônibus você não falaria: Ô condutor, para o bus aí que eu vou subir. Seguindo a gramática normativa, você pediria o ônibus assim, ó: Por obséquio, pare este auto-ônibus que eu gostaria de adentrá-lo. Além das variações regionais, por exemplo, aqui na Bahia você vai ver muitas pessoas falando: essa mochila é de Anderson, a câmera é do Cláudio, a casa é de Cristina. Já no sul você vai ver: a mochila é do Anderson, a câmera é do Cláudio, a casa é da Cristina. E para a gramática normativa, você só utiliza o artigo quando você tem intimidade com a pessoa. Se você não tem intimidade com a pessoa, você não utiliza o artigo. Ou seja, se eu tenho intimidade com Cristina, eu vou na casa da Cristina. Se eu não tenho intimidade com Cristina, eu vou na casa de Cristina. Estão entendendo como é que isso funciona? Aqui no Brasil, com a semana de 1922, com a Semana de Arte Moderna, chegaram a discutir sobre a existência da língua brasileira, mas isso ainda não é uma realidade, porque mais de 50%, ou melhor, até mais do que isso, né? 90% do nosso léxico é português, então ainda não dá para chamar de outra língua. Mas já dá para perceber que existe alguma coisa acontecendo, uma variação acontecendo, e quem sabe a gente não crie uma língua brasileira daqui para o futuro. Talvez seja um pouco mais difícil porque a gente tem uma gramática normativa muito forte que nos diz como a gente deve agir, escrever, falar, enfim. E ainda existe muito preconceito linguístico também. Detalhe, vocês já perceberam que o Enem, quando você vai escrever a redação, ele não diz: faça um texto de acordo com a gramática normativa? Eles pedem a norma culta. O que é a norma culta? É a linguagem que mais se aproxima da gramática normativa, mas não é a gramática normativa, é algo próximo. Senão você ia ter que usar toda a linguagem, todo o linguajar, tal qual o de Luiz Vaz de Camões, porque a gramática normativa toma Camões como referência de uma gramática perfeita. Pense na língua como se fosse uma roupa. Você não vai para a praia de paletó e nem vai à igreja de sunga, até porque se você fosse, o próprio Jesus descia para te botar para fora. Surprise, motherfucker! Vocês perceberam tanto de linguajar fora da gramática que eu fiz agora? Você não vai para a praia, seria não vai à praia, e Jesus te colocaria para fora. Até porque existe essa evolução quando a gente percebe que vossa mercê se tornou se, que um dia, sei lá, você vai fazer mas se era vossa mercê, vós me ser, você se. Era um pronome de tratamento e hoje pode ser considerado até uma das pessoas do discurso. Mas eu repito, não é porque eu estou falando de variação linguística que a gente vai dizer que está tudo liberado. Não é bem assim. Até dentro da variação linguística, dentro dessas outras gramáticas, existe uma regra. Você jamais vai falar o meninos, você sempre vai falar os meninos, no caso da gramática do falante, ou os meninos na gramática normativa. Mas a gramática normativa é estritamente importante e a gente precisa ter isso com clareza. Como eu disse, é como uma roupa. Na escola a gente utiliza a gramática normativa, no trabalho a gente tenta utilizar também a gramática normativa ou a norma culta, mas numa roda de bar, numa conversa com um amigo, a gente não vai utilizar isso o tempo todo rebuscado. Imagine se eu fosse o tempo todo falar da forma como a gramática me pede, ia ser muito estranho, né? Enfim, e com isso eu encerro esse vídeo falando sobre a existência da variação linguística. É importante, a gente precisa conhecer e a gente precisa respeitar a gramática do falante para poder a gente não sair falando besteira por aí, dizendo: ah, fulano falou errado. Não, fulano não está falando errado, fulano está aplicando a variação linguística que cabe a ele falar. Existem grupos sociais que falam as suas variações, cada um no seu gueto. E que em certos momentos a gente até pode repetir. E a gente inclusive tem repetido muita coisa por aí sem perceber.
Então, a gramática normativa é importante, a gente precisa estudar, mas a gente precisa ter o conhecimento dessa existência de possibilidades para que a gente não saia por aí transmitindo esse tipo de preconceito que está também dentro da linguística, dentro da nossa língua. Tranquilo? Belezinha? Se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e também de ativar o sininho para receber as nossas notificações. Belezinha? Por hoje é só, um abraço para vocês e tchau!